Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Ah. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. O Flamengo que venceu o Internacional ontem, domingo, um jogo tenso, brigado no campo. O Flamengo venceu de virada por 2-1, o Inter saiu na frente com o gol do Edenilson logo no começo, uma bobeada do Gustavo Henrique, fez pênalti no adversário, Edenilson bateu bem e abriu o placar para o time colorado. O Flamengo empatou com a Arrascaeta, um belo gol do Arrascaeta, uma boa jogada do Bruno Henrique e virou com o gol de Gabigol com um lindo passe do Arrascaeta. O Arrascaeta, inclusive, na minha opinião, foi o melhor em campo. Só que a partida continuou intensa no pós-jogo, pós-apito final, com cutucadas dos dois lados. O vice-presidente de futebol do Internacional deu uma entrevista forte, João Patrício Hermann, vice-presidente, como eu já disse, de futebol do Colorado, deu uma forte entrevista coletiva, criticou a arbitragem, criticou Rodolfo Landim, disse que o Rodolfo Landim é mentiroso. Vou trazer aqui para vocês as declarações dele. Quem estava no estádio viu uma das maiores vergonhas recentes do futebol brasileiro. O Inter foi surrupiado. Nossa, palavra forte. Uma vergonha a atuação do árbitro. Os próprios jogadores do Flamengo falaram que não era lance de vermelho, se referindo ao lance do cartão vermelho do Rodinei. Amanhã vamos à CBF ouvir este VAR, o áudio do árbitro de vídeo. E vamos ficar ainda mais atentos. Tivemos um sinal muito claro no jogo contra o Vasco e hoje fomos novamente prejudicados de forma absurda. Entendo que nosso time foi guerreiro, corajoso, enfrentamos o clube de maior torcida no Brasil. Ele também criticou muito a postura do Rodolfo Landim no sentido de localização no estádio, entendeu? Disse o seguinte: vimos o desespero dos dirigentes do Flamengo praticamente invadindo o campo, do treinador, da comissão técnica, xingando nossos jogadores e tentando que o VAR não fosse consultado no gol anulado, tentando manipular o VAR. É uma vergonha. O Flamengo é um grande clube que não precisa desse tipo de atitude. E ele emendou, falou o seguinte: colocaram 60 pessoas atrás do banco, nos colocaram lá no canto, no fundo. O presidente do Flamengo mentiu para mim, Rodolfo Landim no caso. Este é o ambiente aqui. Disseram que não poderia nos colocar em outro lugar. Ele não mandou mensagem, ele mentiu olho no olho. Não deixaram ficar em outro lugar. Foram atitudes varzianas do Flamengo. A minha vontade é, se o presidente me autorizar, liberar o Beira-Rio para a torcida, se referindo ao jogo de quinta-feira contra o Corinthians lá no Beira-Rio, que pode dar o título ao Internacional ou não. Então, assim, fortes declarações do João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol do Internacional. Um dirigente do Flamengo respondeu publicamente via perfil oficial, via Twitter, que foi o Rodrigo Dunsch, que gosta ali bastante das redes sociais. Ele é um cara que utiliza muito dessa artimanha, digamos assim, e ele respondeu. Rodrigo Dunsch, que é VP jurídico e geral do Flamengo, disse o seguinte: colocamos a delegação do Inter no mesmo camarote que colocamos tantos outros visitantes. O campeonato não acabou. O Inter deveria manter uma postura digna e não fazer esse aguaceiro. A verdade que o Inter quer ocultar é que o time dele não jogou bem e foi muito inferior ao Flamengo. Disse aí o Rodrigo Dunsch, respondendo, portanto, às declarações do João Patrício, que foi numa entrevista coletiva, e o Rodrigo Dunsch apenas fez um post lá no Twitter. Poderia ter dado também uma entrevista coletiva, né, para falar sobre o assunto, mas preferiu o post. Beleza, fazer o quê? Após a partida, Rafael Claus, árbitro da partida, justificou a expulsão do Rodinei, feita aos 3 minutos após uma entrada no lateral esquerdo Felipe Luiz. Ele disse o seguinte: jogo brusco grave, acima da linha do tornozelo, colocando em risco a integridade física de seu adversário, disse o Rafael Claus na súmula oficial da partida. Ele explicou, portanto, a expulsão do Rodinei. Para muita gente, eu dei minha opinião na live pós-jogo, eu acho que foi uma expulsão exagerada, porém, meu ponto de vista, pessoas acham diferente e assim segue o jogo. Agora, vem aí a curiosidade. Vocês vão se lembrar que o Rodinei jogou porque o Internacional irá pagar a multa de 1 milhão ao Flamengo para ele atuar, porque ele pertence ao Flamengo, poderia atuar só se o Inter pagasse esse 1 milhão.
vai pagar através de uma doação de um torcedor, um empresário colorado, torcedor fervenho aí do Colorado, ele doou, que é o Elusmar Maggi, um empresário conhecido lá de Cuiabá. Ele doou 1 milhão ao Internacional. E após o jogo, ele deu entrevista à imprensa gaúcha falando o seguinte: é que nem aquela história, tenho de fazer uma entrega no Rio de Janeiro e sei que vou ser roubado, mas tenho que ir lá. Isso não existe, foi uma vergonha. O lance do Rodinei foi uma vergonha. Na quinta vamos ser campeões. Só que ele falou outra coisa que me chamou mais atenção ainda nessa entrevista. Sabe o que ele disse? Vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã, segunda-feira. Vai ser 1-0 para a gente contra o Corinthians, declarou em contato com a reportagem do ZH, que é o Zero Hora lá de Porto Alegre, enfim, uma imprensa, um jornal conhecido, um dos melhores, inclusive. Então, assim, o empresário, o Elusmar, ele, pelo visto, está disposto a desembolsar mais dinheiro para ajudar o Internacional. Ele deu a entender que vai pagar ao São Paulo para dar uma motivação a mais aos jogadores do São Paulo, para o São Paulo jogar contra o Flamengo e vencer o Flamengo. E assim só dependeria do Internacional para ser campeão, para o Colorado ser campeão. Bom, essa declaração pegou todo mundo de surpresa, gerou uma repercussão negativa de um lado, positiva de outro. Eu acho que o São Paulo ficou numa saia justa, tendo em vista aí que o São Paulo foi citado pelo empresário colorado. Eu acho que o São Paulo daqui a pouco pode até soltar uma nota oficial, ou até o presidente do São Paulo vir a público para falar sobre isso, para saber se de fato vai rolar isso, esse investimento do Elusmar Maggi, o empresário colorado, né, que já desembolsou 1 milhão, pelo visto ele vai desembolsar mais ainda para tentar ajudar o time do Internacional a ser campeão brasileiro. Vamos ver, prometo ficar em cima disso. Uma atualização para vocês sobre campo e bola, porque ontem Gabigol acabou sentindo algumas coisas, Diego e também o Rodrigo Caio. Então vamos lá. O Gabigol ele sentiu mal-estar apenas, não preocupa para quinta-feira. Rodrigo Caio com dores no tornozelo direito foi substituído, vai ser reavaliado. Diego Ribas com dores na posterior direita. Os 3 serão reavaliados na segunda-feira. O Gabigol é o que menos preocupa, não vai ter nenhum problema. Rodrigo Caio preocupa e o Diego preocupa mais ainda, porque as dores, pelo que me relataram, estão fortes e se as dores persistirem, ele irá fazer exames médicos para saber se tem lesão e qual é o grau da lesão. Então, assim, Rodrigo Caio e Diego, vou botar aí como dúvidas, assim como o Arão, que tem aí um problema no dedo do pé direito. Vocês puderam ver ontem na transmissão da emissora que transmitiu a partida, ele mancando, não botou chuteira, ficou ali mais para dar um apoio moral. Já havia informado aqui para vocês que ele não iria para o jogo. Para mim seria uma surpresa absurda se ele entrasse em campo. Não entrou, não tinha a menor condição. Ele não treinou na sexta e no sábado, não tinha por que jogar no domingo. Para quinta-feira, o Arão ainda é dúvida. E eu prometo ficar em cima disso para atualizar vocês da melhor maneira possível. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das informações. Bastidores quentes entre Flamengo e Internacional. E promete ficar mais quente ainda até quinta-feira, que é quando vai ter a última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai saber quem é o campeão do Campeonato Brasileiro 2020. O Flamengo pode ser campeão da edição na mesma edição que tem Botafogo e Vasco rebaixados. Olha, eu vou te falar que os rubro-negros não vão perdoar não, cara. Vão zoar bastante os vascaínos e os botafoguenses. Valeu, galera. Continue acompanhando aí, compartilhe com os amigos e tamo junto. Um forte abraço.